Oi, nem amanheceu, novamente. Mas quando Deus quer falar com a gente, ele não tem horário, gente. Ele vai falar às 2 da manhã, às 10 da noite, às 3 da manhã, às 8 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde. Não importa. E a gente tem que estar disposto a ouvir, estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. O Senhor me fez lembrar de uma palavra muito interessante, que vai dizer sobre renunciar, né? Sobre as renúncias que a gente tem que fazer. E Jesus disse, aqui em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25, quem não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Eu vou ler o texto para vocês, que diz, certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou para eles e disse, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a si. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10 mil soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20 mil, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Olha que passagem interessante, né? Aqui vai falar sobre as condições de seguir a Jesus, o preço do discipulado. Discípulo quer dizer aprendiz. E quando nós estamos na condição de aprendiz, é para nos tornarmos como aquele que nos ensinou. Eu fiz faculdade e quando eu estava na faculdade, eu era um aprendiz. Então, eu estava sendo preparado ali, como eu fiz direito, então eu estava sendo instruído, discipulado, para poder ser um advogado, um promotor, um juiz, um policial, um delegado, sabe? Uma autoridade, um investigador, uma autoridade. Porque eu me propus a ter esse discipulado, esse aprendizado, para poder andar como a lei diz, para poder viver como a lei diz e para poder praticar o que a lei diz. É isso que um discípulo faz. Ele aprende, ele ouve, ele aprende, ele mentaliza, ele capitaliza aquilo, né? E ele põe aquilo em prática. Porque não adianta nada você ter o conhecimento e se você não tiver a prática também, né, gente? Tem que praticar um pouco do conhecimento aí. É o que a vida nos impõe muitas vezes. E aqui eu achei essa passagem muito interessante quando Jesus vai dizer: se você não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não, irmão, esposa, filhos, ou seja, quem quer seguir a Cristo tem que estar disposto a abrir mão de tudo. E quando a gente fala abrir mão de tudo, me veio agora essa reflexão na minha cabeça, tudo o quê? Porque tudo que a gente tem aqui na Terra, por mais que você seja milionário, por mais que você tenha mansões, lojas, terrenos, carro e milhões na sua conta, nada disso se compara ao que Deus, as riquezas que Deus tem pra gente. E a gente pensa, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão daquilo, eu não posso abrir mão do meu casamento por causa da igreja. Eu não posso abrir mão da minha família por causa da igreja. Da igreja que eu falo em si, Cristo, tá? Não é a igreja física. Ali não. Não é o templo físico. É a igreja que eu falo, é a igreja Cristo. Então eu não vou abrir mão do meu casamento por causa de Cristo. Eu não vou abrir mão do meu casamento, do meu filho por causa de Jesus. Porque eu preciso cuidar do meu filho. Porque eu preciso cuidar do meu casamento. Porque o meu marido briga muito porque eu vou na igreja, né? Meu marido tá sempre brigando porque eu tô indo na igreja. Minha esposa tá reclamando porque eu tô sempre ali nos templos, fazendo a obra, evangelizando, pregando, fazendo missões. E eu preciso cuidar. Claro, a gente precisa separar um tempo para todas essas coisas. Mas essas coisas não podem ser mais importantes do que Jesus. E é isso que ele deixa bem claro para quem quer seguir. Porque quando a gente fala de discípulo, a gente só lembra muito, nos remete à visão dos 12 apóstolos ali, né? Mas não, nós somos discípulos, eram todas aquelas pessoas que seguiam a Jesus. Porque aqui vai falar que multidões, era uma multidão que seguia Jesus. Mas no meio de toda aquela multidão, quantos estavam dispostos
a deixar as suas casas, a deixar as suas famílias por um bem maior. E Jesus ainda fala, aquele que não está disposto a morrer da mesma forma que eu vou morrer. Eu já falei aqui num vídeo que a morte de cruz era uma morte muito cruel, sofrida, dolorida, vexatória, era uma forma de morrer humilhante. Esse tipo de morte, de condenação, era para humilhar, para expor a vergonha, o pecado, né? Para expor o crime que a outra pessoa cometeu. Então a pessoa ficava seminua ali, esperando até morrer, era crucificada, pregava os pregos, essas coisas todas. E Jesus vai falar, quem está disposto aqui a morrer por mim? Tem que amar mais a mim do que a qualquer outra coisa. E quando a gente ama muito, a gente abre mão de todas as coisas. Porque eu falo que eu já estive apaixonado por algumas pessoas na vida e a gente quer, principalmente quando a gente é adolescente, você quer sair de casa, você quer largar a sua casa, você quer largar a faculdade, você larga emprego, você muda de cidade, você muda de país, você vai pra qualquer lugar quando você tá apaixonado, quando você ama alguém, você vai sem medo de se arrepender. Ainda que depois você venha se arrepender, mas na hora você vai, entendeu? E é o que Jesus disse, tá disposto a largar tudo, tem que aborrecer quando o filho fala. Eu não entendia muito isso quando eu era mais novo, né? E meus pais estão sempre na igreja, mesmo em datas comemorativas. Falam, não, vamos coisar, mas depois a gente faz aqui. Mas eu não posso abrir mão lá porque eu tenho um compromisso. Porque muitas vezes eu queria que ele largasse o compromisso por minha culpa, por minha causa, sendo que eu não estava disposto a fazer isso por Cristo. Porque tem os parâmetros também, né? Mas quando é um caso de muita necessidade, enfermidade, algo muito grave, a gente tem que colocar essas coisas na balança também. Porque a família é o bem mais precioso que a gente tem aqui na Terra. E a gente tem que cuidar da nossa família. Eu, por muitas vezes, não cuidei da minha família. Hoje eu tenho procurado cuidar dos meus pais, da minha mãe, da minha irmã, cultivando e alimentando, nutrindo essa relação, esses laços familiares que são muito importantes. E Jesus aqui, ele nos ensina que nós devemos calcular. Ele fala quando o rei vai para uma guerra, ele tem que calcular se ele tem 10 mil soldados, se ele vai combater 20. É o que Jesus fala, você tem que pesar ali. O que é mais importante para você? As coisas terrenas aqui da terra ou as coisas lá do céu? Os tesouros que eu tenho para você? Porque a gente se apega muito às coisas materiais, ao carro que eu tenho, à casa que eu tenho, às roupas que eu tenho, ao dinheiro que eu tenho. E aí, quando acabar tudo isso? Porque o dinheiro se vai. As construções, aqui na minha casa eu tenho paredes que elas estão descascando, que eu preciso pintar. Tudo isso se deteriora, são coisas efêmeras, passageiras. Mas os tesouros que Jesus tem pra gente, ele não é passageiro. Ele é para a vida toda. Então, que a gente colocar na balança, que é o que Jesus deixa com esses exemplos aqui, até da construção, de quem vai construir, se vai colocar só os alicerces, depois não vai conseguir construir a casa, e as pessoas vão debochar. É isso. O que vale mais? Coloca na balança ali. O que vale mais? É a vida, os tesouros da vida eterna? Ou a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, tudo aqui na terra? E é isso que ele fala, de aborrecer pai, mãe, esposo, é largar tudo por amor a Cristo. Porque quando nós estamos apaixonados, quando nós nos encantamos por alguém, nós queremos largar tudo. Se o pai e a mãe da gente falam que não quer, a gente foge de casa, a gente pula muro, a gente sai escondido na noite. Coisas que a gente não deve fazer, tá? Não deve. Mas a gente acaba fazendo porque a gente vai tomado por aquele sentimento. E aqui, no versículo 33, Jesus vai dizer, assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Tudo o que tem. O orgulho, a vaidade, as riquezas, até mesmo a família, quando ela nos impede de seguir a Cristo. Aqueles opositores. Então temos que abrir mão, porque seremos que a nossa recompensa será bem maior. E eu acho que eu vou ter que fazer a parte 2 desse vídeo, né? Porque eu não consegui expressar tudo que Jesus compartilhou comigo aqui. Eu vou fazer a parte 2, você acompanha o vídeo aí.